Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um Edificando e quero compartilhar com vocês nesse momento sobre a importância de permitirmos que a palavra de Deus nos defina. Nós sabemos que a palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e de prática. Então é muito importante que a nossa vida esteja firmada, fundamentada, alicerçada na palavra, na verdade. Ela que deve nos definir. Eu me lembro de uma história antiga. Certa vez eu e meu irmão estávamos num lugar e um garotinho pequeno se aproximou da gente e começou a dizer assim: tio, tio, tio. E a gente olhou para ele e eu disse: pois não. E o garotinho falou o seguinte: tio, eu sou bonito. E eu olhei para ele e falei: você é bonito. E ele se aprumou todo e disse: minha mãe disse que eu sou. Eu falei: sua mãe está certa, você é bonito. E eu fiquei pensando depois, é interessante que, na verdade, parecia assim que o garotinho estava dizendo: olha, não importa o que você acha, se eu sou bonito ou não, a minha mãe disse que eu sou bonito, então eu sou bonito. Estou só confirmando, mas eu sou bonito. E eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes, a gente fica perguntando para o mundo o que Deus já definiu. Deus já estabeleceu quem somos. Deus já estabeleceu a nossa vida. Deus já declarou o nosso valor. Deus já firmou a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas parece que nós permitimos que o mundo nos defina. Eu fiquei pensando que a gente tem que fazer como aquele garotinho. Aquele garotinho disse: minha mãe disse que eu sou bonito, então eu sou bonito. Nós temos que pensar da seguinte maneira: Deus disse assim a meu respeito, logo assim é que é. Então, esse é o ponto, essa é a ideia de permitir que a Bíblia nos defina, permitir que Deus nos defina. Palavra dele, não são os nossos sentimentos, não são as nossas percepções, não são as nossas emoções nem conclusões que devem nos definir. A palavra de Deus deve nos definir, a palavra de Deus deve nos alinhar. O justo, de fato, vive pela fé. Por isso é tão importante o texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículo 2, que declara o seguinte: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha que importante, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, fomos regenerados, agora a gente precisa renovar a nossa mente. Por quê? Porque nós ainda carregamos muitos enganos, muitas mentiras até em nossa mente, quem sabe até fortalezas em nossa mente, e é preciso permitir que a Bíblia alinhe todas as coisas, é preciso permitir que a palavra de Deus alinhe todas as coisas para nós. Na palavra nós encontramos vida, nós encontramos liberdade, nós encontramos de fato a nossa verdadeira identidade. O que o Senhor diz, assim é, porque esta palavra é inspirada, poderosa para nos conduzir, nos instruir em justiça. Então é muito importante que a nossa vida esteja alinhada. De fato é um exercício de olhar para a Bíblia. E se a Bíblia diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, assim é que é. Se a Bíblia fala que nós somos santificados em Cristo Jesus, assim é que é. Se a Bíblia diz que nós somos amados, assim é. Se a Bíblia diz que nós somos perdoados, assim é que é. Ou seja, devemos viver pela palavra de Deus. É a palavra que deve nos definir. Especialmente nos dias de hoje, quando nós enfrentamos tantas lutas, tantas pressões e especialmente pressões contra a nossa identidade, Existe uma crise de identidade atualmente e as pessoas estão pensando muitas coisas a seus próprios respeitos, permitindo que o mundo, permitindo que os sentimentos, permitindo que muitas outras coisas definam.
Nós, todavia, cristãos, olhamos para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa regra, que é o nosso caminho, que é o nosso norte, que é o fundamento da nossa vida. Por isso é tão importante nós nos enchermos da palavra de Deus. Mas, na verdade, precisamos fazer também um exercício de pegar todos os pensamentos, todos os conceitos, todos os valores que nós temos e alinhá-los à palavra de Deus. Tudo deve ser medido pela palavra de Deus. Gosto muito de um texto de 2 de Coríntios, no capítulo 10, quero compartilhar aqui com vocês também, onde Paulo fala da importância de nós levarmos cativo os pensamentos à obediência de Cristo. Ele diz assim: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse deve ser o nosso exercício constante. Pensamentos podem nos prender, pensamento pode nos levar para longe de Deus. Pensamentos, emoções, sentimentos podem ser verdadeiras fortalezas na vida das pessoas. Pode levar uma pessoa até a morte, quando uma pessoa está sempre às voltas com pensamentos negativos, com depressão, ou então ela pensa de forma contrária ao que Deus estabeleceu. Lembra que a palavra de Deus sempre vai nos libertar e o mundo sempre vai nos aprisionar. Então, nós precisamos sempre, não importa de onde venha e não importa se é nosso pensamento mesmo ou se vem como uma influência do mundo ou até mesmo do diabo, precisamos levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa levá-lo à obediência da palavra, comparar todo sentimento, todo pensamento com a palavra de Deus. Tem um livro do Augusto Cury, que é muito interessante, chamado Armadilhas da Mente. Na verdade, todos os livros do Augusto Cury são bastante interessantes. Ele é um escritor, um psiquiatra cristão, já escreveu muitos livros, creio que muita gente o conhece. Mas, especialmente neste livro Armadilhas da Mente, ele fala sobre algumas janelas que nós temos em nossa mente. Ele chama algumas de janelas killer, ou seja, aquelas janelas, aquelas lembranças, aquelas memórias que são ruins, e outras ele chama de light, aquelas que são boas. Então, muita gente está caminhando bem, de repente uma lembrança do passado ligada a um trauma, ligada a um problema, vem e aprisiona a mente da pessoa. Esta é uma janela killer. A questão é o que fazer com essas lembranças, o que fazer com esses pensamentos, o que fazer com estas coisas que parecem que permanecem em nossa vida, sempre nos aprisionando, sempre nos levando a ter conduta, sempre nos levando às vezes à tristeza, à depressão, ou seja lá o que for. O que fazer com estas coisas? Ele sugere que nós devemos ressignificar essas lembranças, essas memórias. De fato, é um exercício muito importante de ressignificar. Eu entendo que isto é uma indicação, né, ou o paralelo, digamos assim, de fazer o que a Bíblia diz para fazer. Nós precisamos renovar a nossa mente. Na verdade, muita gente tem usado ultimamente essa palavra de ressignificar pensamentos, ressignificar sentimentos, ressignificar algumas coisas, alguns traumas e situações, é preciso ressignificar. De fato, quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida agora está nele. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ressignificar a nossa vida com a verdade da palavra de Deus, com as realidades da nova criatura que nós somos agora. Todos nós chegamos a Cristo com um monte de bagagens, com um monte de problemas, com um monte de coisas ligadas à velha natureza, à natureza carnal, à natureza adâmica, com um monte de traumas. E agora nós precisamos de fato nos encher da palavra de Deus,
para que a palavra de Deus seja o nosso alicerce, para que a palavra seja a nossa base, seja a construção da nossa vida, para que a palavra de Deus seja a nossa estrutura de pensamento. Pensar conforme a palavra, pensar de acordo com Deus. Por isso a Bíblia também diz em Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, está escondida em Cristo Jesus. Então, pense sobre isso, sobre a importância de se encher com a palavra de Deus, mas mais do que isso, mais do que ter conhecimento, é colocar a palavra de Deus no lugar que ela deve realmente exercer em nossa vida, ou seja, o primeiro lugar. É a palavra de Deus que deve me definir. É a palavra de Deus que deve alinhar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu preciso capturar os pensamentos e levá-los cativos à obediência de Cristo Jesus. Todo pensamento, todo sentimento, todo trauma, seja o que for, deve se sujeitar à verdade de Deus. A verdade de Deus deve prevalecer em nossa vida. Pela fé, nós assumimos esta palavra, assumimos essa verdade e permitimos que ela nos transforme, que ela seja determinante em nossa vida. De fato, se nós deixarmos a nossa mente aberta, livre, pensando em qualquer coisa, nós seremos aprisionados em nossa mente. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser seletivos quanto aos nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, verso 8, a palavra diz assim, no mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ou como está em algumas traduções, diz assim, nisso pensai. Então é muito importante que nós selecionemos os nossos pensamentos, que a gente faça esse exercício diário, que fundamentemos a nossa vida na palavra, na verdade de Deus. Por isso, ame esta palavra, medite nesta palavra, como o Salmo 1 também declara, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse homem, sem dúvida, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Olha que palavra tremenda e que resultado tremendo de meditar na palavra, de se fundamentar na palavra, de viver uma vida confiando na palavra de Deus. Então lembra disso, no mundo tem muitas palavras, tem muitas vozes, milhares de vozes, nenhuma delas é sem significação. No mundo tem muitas influências, mas nós cristãos cremos na palavra de Deus, na verdade de Deus. E o próprio Espírito de Deus, na medida em que nós meditamos na palavra, ele vai vivificando esta palavra em nós, de maneira que é a palavra que define a nossa vida. E a maneira com que Deus nos define é uma maneira maravilhosa. Deus nos definiu em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos livres, em Cristo nós temos paz, em Cristo temos alegria, em Cristo temos justiça, em Cristo temos santificação, em Cristo temos provisão, em Cristo somos aceitos, em Cristo somos amados, em Cristo temos todas as coisas que conduzem à vida. Amém? Deixa a palavra de Deus, então, definir a sua vida e nada mais. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.